Olá pessoal, boa noite. Sou eu, o professor Roberto Nishimura, de novo aqui com vocês para a nossa segunda teleaula de banco de dados, né? Bom, antes deixa eu passar alguns recados para vocês. Vocês viram que na semana passada eu mostrei para vocês a minha camisa, né, certo? Da seleção brasileira, titular. E essa semana o Felipão já anunciou os nomes aí de alguns atletas convocados. Ele não relacionou meu nome ainda porque a gente está conversando. Afinal de contas, eu tenho sempre dito para eles o seguinte, que as minhas teleaulas com vocês aqui e o seminário que nós vamos fazer em junho é mais importante do que a Copa do Mundo, certo? Então ele não falou meu nome ainda, a gente está negociando aí, ok? Então pode ser que a gente tenha alguma surpresa aí para os próximos dias. Bom, agora vamos falar das nossas teleaulas. Vamos falar do fórum primeiro, tá? Nós estamos com alguns problemas técnicos aqui, o pessoal da área de TI, de infraestrutura, está correndo atrás, eles já estão sabendo, já foram reportados. Então, todas aquelas postagens que vocês haviam colocado, as respostas que nós estávamos trocando, simplesmente desapareceram, mas eles estão correndo atrás aí para resolver esse problema. Assim que essa situação for restabelecida, vamos retornar aos fóruns lá e continuar trocando conhecimento, né? Nós aqui com vocês aí, ok? Até porque o nosso fórum vai até o final do mês de maio, mesmo terminando as teleaulas, mesmo passando a prova, o nosso fórum ainda fica um pouquinho, mais 2 semanas além disso aberto, né? Então a gente tem aí uma oportunidade boa para trocar muito conhecimento com vocês, ok? O que a gente vai abordar hoje? Hoje nós vamos falar sobre modelagem, a modelagem, entidade, relacionamento, certo? Então a gente vai começar a entender, vou tentar explicar para vocês, né, como é que a gente modela um banco de dados. E o que é modelar o banco de dados? É você aplicar uma técnica que permite você identificar aqueles dados que a gente vai armazenar dentro do banco e guardar eles da melhor forma possível, tá? Então essa é a ideia da modelagem. Um outro detalhe também que eu queria comentar. Semana que vem é aula prática, hein? BR Modelo e banco de dados Oracle, tudo bem? Então só para a gente não ficar desalinhado. Bom, então na parte de modelagem, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai estudar a técnica modelagem, entidade e relacionamento. Quem que bolou essa técnica? O Peter Shen. Quem era o Peter Shen? Lá na década de 70, vocês já devem ter visto isso nas nossas web aulas, certo? O Peter Shen, ele era um dos pesquisadores dos laboratórios lá da IBM. E ele bolou essa técnica para quê? Para você tentar estabelecer um conjunto de regras que permite você definir e criar um banco de dados, segundo algumas regras. E essas regras é que permitem o quê? A gente ter um armazenamento bem legal, bem bacaninha. Tudo bem? Bom, então vamos para o quadro que a gente vai começar a falar sobre isso, certo? Nesse primeiro slide aí, o que a gente está comentando com vocês? Vamos pegar aqui a caneta vermelha, tá? Então nós estamos falando do quê? Da técnica de modelagem, entidade, relacionamento. Isso significa o quê? Que tudo que a gente trabalhar, ele vai estar baseado em você identificar... Nossa, sumiu o meu grifo em vermelho. Tudo vai estar baseado em você identificar quem são as entidades do nosso sistema e quais são os relacionamentos que estão envolvidos entre eles. A primeira parte que a gente começa a trabalhar é o que nós chamamos de nível conceitual. Nesse nível conceitual, o que é que eu vou fazer? Eu vou escutar o meu usuário, que vai passar para mim todas as necessidades dele, e dentro dessa descrição que o nosso usuário fizer para nós, dentro dessa narrativa que ele fizer, eu tenho que começar a identificar quem são as entidades, quais são os relacionamentos, quais são os atributos e como é que eu vou puxar esses elementos que eu tenho do mundo real dentro dessas duas características aqui, ó, o que são as entidades e o que são os relacionamentos. Então é mais ou menos nesse enfoque que a gente começa a trabalhar. O que vai acontecer? Comentando com vocês, nesse primeiro momento, você vai ter a sensação que parece que é algo difícil, mas assim como andar de bicicleta, que na primeira vez que você tentou, você levou aquele tombo grandão e ralou o joelho e saiu chorando
no pé da sua mãe, aqui em banco de dados, na nossa primeira modelagem, você pode achar difícil, mas na segunda já vai estar um pouquinho mais tranquilo, na terceira vai estar mais fácil ainda. E conforme você for fazendo as modelagens no seu dia a dia, você vai ver que isso vai começar a sair de uma forma natural para você, certo? Uma outra coisa, o que eu vou fazer então com essa modelagem? O que eu tenho que fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Primeira coisa que a gente precisa entender, a hora que você aplica a técnica de modelagem, então nós temos aqui o MER, que é o modelo, entidade, relacionamento. A hora que você aplica essa técnica de modelagem, entidade e relacionamento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um projeto de banco de dados. E esse projeto de banco de dados, eu tenho que fazer um diagrama dele, eu tenho que materializar essa minha atividade, esse meu modelo de dados. E a hora que eu materializar esse meu modelo de diagrama de dados, eu vou usar o quê? Um diagrama. E esse diagrama é nada mais do que um pedaço de papel com uma série de desenhos, que são as nossas figuras geométricas aqui embaixo, certo? Que vão expressar para nós a nossa modelagem de dados. A hora que eu pego, então, a minha técnica de modelagem, entidade e relacionamento, aplico no meu sistema que eu quero construir, para gerar o meu banco de dados, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um diagrama. E esse diagrama é conhecido como DER. O que significa isso? O que eu estou querendo demonstrar para vocês? Eu estou querendo demonstrar para vocês a seguinte situação, que o MER, né, o famoso MER, o MER é a técnica. E o DER, que é o diagrama, ele é o quê? É o resultado da sua técnica. A hora que você aplica a técnica de modelagem, ele cria para você o quê? Um diagrama. E esse diagrama é a forma onde a gente olha o nosso projeto conceitual de banco de dados. Tudo bem? Então, já estamos começando a caminhar, hein? Vamos voltar para o quadro de novo no nosso próximo slide. Joia! Aqui o que eu estou olhando? Eu estou vendo um cenário do meu mundo real. Veja o meu elemento de negócio, né, do meu mundo real. Do meu lado esquerdo aqui, eu tenho uma bibliotecária, certo? A nossa mocinha, loirinha, bonitinha, que ela está fazendo o quê? Opa, desapareceu o meu grifo. E ela está fazendo o quê? Ela está fazendo uma ação de empréstimo, certo? E esse empréstimo que ela está fazendo, ele tem o quê? Ele tem um livro. Então veja que a nossa bibliotecária faz um empréstimo, o meu empréstimo tem um livro. O que é isso daí? Nada mais do que uma ação lá dentro do nosso sistema, do dia a dia. Do mesmo jeito que a bibliotecária, ela realiza aí os empréstimos do livro, a hora que o nosso usuário lê o livro, ele vai devolver e eu vou ter o quê? Um retorno, né? Uma devolução desse empréstimo aí desse livro, certo? Então, só para a gente poder entender aqui, ó, veja que eu já identifiquei a bibliotecária, eu identifiquei uma ação de empréstimo e eu identifiquei que contém um livro dentro dessa ação. O que a gente precisa fazer? Vamos começar a trabalhar. Pode trocar? Como que eu identifico aquilo que a gente chama de entidade? Só um pouquinho, gente. Obrigado. Como que eu identifico aquilo que a gente chama de identidade, né? Ou entidade, aliás. As entidades dentro do nosso diagrama, aqui dentro do nosso modelo de banco de dados, olha que coisa interessante, ó. Eu falo que as entidades são objetos, coisas, algo relevante. Quando eu falei, ou quando eu falo que a entidade é um objeto, você já vai começar a pensar, poxa, mas é orientação a objeto ou é banco de dados? É porque nós estamos falando do quê? Das mesmas coisas fins. Então, por mais que a gente utilize palavras diferentes para definir, você está falando praticamente das mesmas coisas que você vai colocar dentro do nosso sistema. Então, a nossa entidade ele é um objeto. Ele é um objeto que eu identifiquei no meu cenário do mundo real. Ele representa para mim algo relevante, porque se a informação que eu pretendo colocar, se o dado
que eu pretendo colocar dentro do meu banco não for algo relevante, não faz sentido eu guardar. Melhor jogar fora, né? Para que eu vou guardar espaço em disco, né? Vou desperdiçar espaço em disco dentro do meu banco de dados. E um detalhe interessante, as entidades podem ser concretas ou abstratas. Opa, aqui agora já começou a apertar um pouquinho. Se eu estou dizendo que a minha entidade pode ser concreta ou abstrata, significa que, em muitas vezes, em muitas das situações, as entidades são palpáveis, eu consigo pegá-las, certo? Em outros casos, a entidade simplesmente reflete para nós uma ideia, ela reflete para nós um pensamento, né? Ela expressa para nós uma ideia. A gente costuma dar como exemplo assim, pessoa é uma entidade concreta? Claro, eu consigo pegar uma pessoa. Agora, se eu falar pessoa jurídica, você não consegue pegar uma empresa. Você pode até pegar o escritório do cara, a sede da empresa, mas você não pega a empresa. A empresa é o quê? É uma entidade abstrata, né? Porque ele representa uma ideia. Quando a gente fala de uma nota fiscal também ele representa uma ideia abstrata. Aquele pedaço de papel que você pega na sua mão é simplesmente um local onde está expresso a tua ideia. Vamos seguir em frente. Uma outra situação que eu preciso compreender nesse momento. As minhas entidades dentro do sistema que você pretende mapear, que você pretende modelar para a gente transformar isso num banco de dados, elas têm que ter o quê? Poxa, na minha biblioteca, eu não tenho uma única bibliotecária, eu posso ter várias bibliotecárias lá trabalhando. Então eu vou identificar lá a bibliotecária Ana, a bibliotecária Joana, a bibliotecária Alessandra e Maria, etc. O que vai acontecer? Cada uma dessas bibliotecárias possuem características que fazem com que eu agrupe elas num único local. E quais seriam essas características que fazem com que eu pegue as bibliotecárias e coloque todas elas no único local? É aquilo que a gente comenta, né? Elas têm características de exercerem a função de bibliotecária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas bibliotecárias e vou agrupá-las num único local, né? Vou deixá-las todas juntas. Se, no nosso exemplo, a gente está falando de bibliotecária e livro, quantos livros eu vou ter dentro de uma biblioteca? Um monte. Dezenas, centenas, milhares, né? Dezenas de milhares. E por que esses livros estão todos lá na biblioteca? Porque ele tem essa característica. O livro tem que estar na biblioteca. O livro não tem que estar num restaurante. O livro não tem que estar numa joalheria. Ele tem que estar no quê? Numa biblioteca, ou no máximo, quando ele é novo, numa livraria. Mas aí o próprio nome já diz, né? Livraria porque vende livros, certo? Bom, o que isso representa para nós? Representa exatamente essa situação. Quando você está montando, né? Quando você está fazendo uma análise de sistemas e está mapeando, identificando as informações, você vai agrupar as informações o quê? Que são comuns, né? Umas com as outras. Tudo bem? Então você começa a pegar lá, identifiquei as bibliotecárias, coloca num cantinho. Identifiquei os livros, coloca no outro cantinho. Então eu já tenho o quê? A entidade bibliotecária, a entidade livro. A entidade livro vai ter um livro só? Não, vai ter um monte de livros. E quais são esses montes de livros? Todos aqueles que possuem as características que fazem com que ele fique ali. E se eu tiver uma revista, eu posso colocar junto do livro? Vai depender do quê? Das informações que você estiver identificando. Se a revista tiver dados relevantes iguais aos dados relevantes de um livro, você pode até colocar junto. Se não, o que você vai fazer? Coloca num montinho separado e você vai criar o quê? A entidade chamada revista. Então você fica com uma entidade livro, uma entidade revista. Posso fazer isso? Perfeitamente, sem problema nenhum. Então essa é a ideia para a gente começar a separar as informações. Joia? Vamos passar para o próximo. Bom, relevância. Aqui é um assunto bem interessante, né? Nós temos que analisar a seguinte situação.
Acompanhe nesse nosso desenho. Olha que bacaninha. Eu tenho o quê? Um controle de estoque. Se eu estou falando que o meu sistema aqui é referente a um controle de estoque, faz sentido eu ter o meu cliente dentro desse sistema? Opa, faz, né? Porque afinal de contas é o cliente que vai comprar os produtos que estão armazenados nesse controle de estoque. Faz sentido eu ter produto dentro do meu sistema de controle de estoque? Mais do que nunca é a essência do teu sistema. Porque se você está falando que você vai controlar um estoque, se não for um estoque de produto, eu não sei estoque do que é. Né? Pode ser estoque de qualquer outra coisa, mas com certeza ele é um produto. Tudo bem? Bom, se eu estou num controle de estoque, faz sentido eu ter as minhas, né, a minha nota fiscal ali junto do meu controle de estoque? Sem sombra de dúvidas, porque se o meu controle de estoque efetua vendas de produtos para o cliente, eu tenho que emitir uma nota. Se eu não emitir uma nota, eu estou sonegando impostos. Então, o que isso mostra para nós? Mostra que no meu controle de estoque, eu tenho o quê? Informações e dados relevantes para o meu sistema. Agora, se eu olhar à nossa direita aqui, vamos pegar aqui uma caneta verde, vamos ver se fica legal. Verde não, né? Amarelo. É, mais ou menos. Vamos pegar o azul, então. Se eu pegar o azul aqui, ó, e fizer essa bolinha aqui, eu tenho informações de conta corrente. Conta corrente, faz sentido eu colocar dentro do meu controle de estoque? Acredito eu que não. Acredito eu que uma conta corrente, ele faz mais sentido por um lado assim, de fluxo de caixa, controle financeiro, controle de caixa, controle bancário, mas não controle de estoque. Você pode até falar para mim assim, mas professor Roberto, eu tenho um sistema aqui integrado que abrange, né, todas essas situações que você comentou. Muito bem, é aquilo que a gente chama de um sistema de ERP, né? São sistemas integrados que fazem muitas funções. Mas se a gente estiver pensando em coisas pontuais, para o nosso exemplo ali, a conta corrente não faz sentido no controle de estoque. Então, esse é o dado que eu precisava que vocês capturassem. É o quê? No banco de dados, a gente tem que armazenar o quê? Informações relevantes. Eu vou colocar os dados realmente que me interessam. Dados que não me interessam, eu só estou gastando tempo, dinheiro e mais algumas coisas guardando ali dentro do computador. Não faz sentido, né? Não é produtivo uma situação dessas. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, o que a gente precisa compreender agora? É o que a gente chama de existência. Então vamos lá para o nosso outro slide. A existência é simplesmente para que, na hora que você está fazendo aquele levantamento de requisitos, entrevistando o teu usuário, para que você consiga perceber a seguinte situação: não faz diferença para o banco de dados se a entidade que você identificou ela é concreta ou abstrata. Na hora... Opa, cadê o grifo em vermelho? Na hora que nós colocamos dentro do nosso sistema, certo? Dentro do nosso banco de dados, não faz diferença se a entidade é concreta ou abstrata. Porém, na hora que você está entrevistando o teu usuário, é importante para que você consiga identificar. Então, se a gente está falando que as entidades concretas são palpáveis, são sólidas, eu estou dando alguns exemplos aqui, ó. Camisa, carro, pessoa, animais. Por quê? Você consegue pegar, por isso ele é palpável. Agora, se nós estamos falando de abstrato, é porque ele representa uma ideia, um conceito. Então, eu tenho aqui nota fiscal, pedidos, conta corrente, etc. Então, você consegue entender esse cenário. Porque se a gente simplesmente chegar e falar para vocês assim, olha, toda entidade... ele é um substantivo. Ué, mas nós estamos falando de português ou de banco de dados? Não, nós estamos falando de banco de dados. Mas facilita você saber que o substantivo, dentro daquele texto que você anotou, né, da entrevista que você fez com o teu usuário, os substantivos serão entidades. Seja ele
concreto ou abstrato. E o que você tem que fazer? Peneirar para tirar somente, né, somente as entidades relevantes, certo? As informações que são irrelevantes, você joga fora. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, vamos seguir em frente, hein? Vamos falar um pouquinho de simbologia, né? Deixa eu só fazer um grifo aqui. Vamos falar um pouquinho de simbologia. Bom, já que eu comentei com vocês que a nossa técnica de modelagem, entidade e relacionamento, você vai criar um diagrama entidade e relacionamento, esse diagrama é nada mais do que um desenho. Eu vou desenhar o que dentro dele? Eu vou desenhar de que forma? Você vai desenhar utilizando figuras geométricas. Então, algumas figuras geométricas pré-estabelecidas representam para nós as entidades, os relacionamentos, etc, etc. Vamos ao quadro que a gente vai comentando um por um deles. Simbologia. Isso. A nossa entidade, ela é representada por um retângulo. Ó, tá aqui, ó. Então, ele é representada por um retângulo. Nós já tivemos algumas situações onde foi questionado assim, mas retângulo é quadrado, quadrado é retângulo? Gente, não vamos se preocupar, tá, com esse tipo de situação. Pensa que tem que ser um retângulo. Se o seu retângulo é um quadrado ou se o seu quadrado é um retângulo, não faz diferença para mim, tá bom? Mas você tem que usar um retângulo. Se ele tiver os 4 lados de tamanhos iguais, ele é um quadrado. Se ele não tiver os 4 lados de tamanhos iguais, ele é um retângulo, certo? Só que tem que tomar cuidado o seguinte, não confunda retângulo com trapézio ou outras figuras geométricas malucas. O nome da minha entidade vai sempre dentro do retângulo, ó, sempre dentro do retângulo. Tudo bem? Facílimo. Detalhe importantíssimo, o nome sempre no singular aqui, ó. Entidade cliente, entidade produto, professor Roberto. Eu posso colocar uma entidade no plural? Posso criar a minha tabela de cliente e chamar ela de clientes? Não tem problema nenhum. Não é o Peter Shen que vai dizer para nós se isso pode ou não pode. Você pode dar o nome que você quiser. O que eu gosto de salientar para os alunos é assim, use sempre nomes no singular, porque é mais fácil. O fato dele ser uma entidade, eu já sei que dentro dessa entidade eu vou ter um monte de clientes lá dentro, certo? Então, a minha entidade cliente, eu tenho o quê? Todos os meus clientes cadastrados ali dentro. Por que a gente gosta de enfatizar isso? Pelo seguinte, vamos para os exemplos clássicos, né? Ó, eu posso ser questionado pela minha competência técnica a qualquer momento. Isso não é vergonha para ninguém. Agora, ser questionado por escrever um português errado, gente, isso é de matar o guarda, certo? Vamos só voltar para o quadro ali para eu dar o exemplo para vocês. Não, naquele slide anterior. Ó, se eu tenho uma entidade chamada nota fiscal, tá fácil de escrever, né? Olha que bacana. Entidade nota fiscal. Ninguém vai questionar a barbaridade que você fez. Agora, se você resolver botar isso aqui no plural, gente, ó, notas fiscal, nota fiscais, que mais? Notas fiscais. E aí vem aquela perguntinha mágica, trágica, cômica, certo? Qual é a palavra, né? Qual é a minha nota fiscal no plural, certo? Já pensou, você criou uma tabela no seu banco de dados
e escreveu a palavra nota fiscal no plural errado, não tem comando rename table, certo? Vai ficar para o resto da vida lá dentro. Todo mundo que acessar o banco de dados vai falar assim, nossa, mas esse DBA, esse programador analista, é bom demais em português, hein? Não é possível, olha que barbaridade o cara cometeu. Então, para que você não passe vergonha na vida, não crie tabelas no plural, crie sempre no singular, correto? É uma dica, tudo bem? Isso não é regra, é uma dica de boa conduta. Bom, está começando a chegar as perguntas, né? Isso é sinal que o pessoal está conectado. Agora nós vamos ter um pequeno probleminha aqui, que é o professor enxergando a telinha. Vamos tentar ver aqui, ó. Itapetinga, beleza, melhorou demais o tamanho da letra. Itapetinga, vamos lá, gente. Bahia, grande abraço para vocês aí. O aluno fulano de tal pergunta se a nota fiscal não seria concreta, já que existe nota fiscal física e, portanto, palpável. Poderia explicar novamente porque ela entrou como abstrata. Ah, tá. Bom, vamos lá, gente. Ó. Quando a gente está falando de nota fiscal, né, entidade concreta ou abstrata, é simplesmente para facilitar a sua identificação. Então, vamos tentar dar alguns exemplos aí. Ó. Vale igualzinho da nota fiscal, tá? Carteira de identidade. A nossa carteira de identidade, o famoso RG, ele é uma entidade concreta ou abstrata? Professor Roberto, ele é concreto, eu posso pegar a carteira. Cadê? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Ó, vou pegar aqui a minha carteira de identidade. Gente, você está pegando um pedaço de papel. A carteira de identidade, ele é o quê? Uma ideia, certo? É a mesma coisa a gente fala assim, ó, CPF. CPF, um documento válido nosso. Você tem aquele pedacinho, alguns são de papel, hoje em dia já tem de plástico, né? Etc. Mas aquilo ali é simplesmente o quê? Um material onde foi colocado algumas informações. Eu posso chegar e falar assim, eu tenho um CPF. Qualquer sistema que você fica colocando o teu CPF, ele não fica pegando o seu documento na mão. Então ele está te expressando uma ideia. Tudo bem? Outro exemplo que a gente gosta de usar também para falar, né? Até vira um pouquinho de comédia. Conta corrente bancária, é concreto ou abstrata? Gente, conta de banco é abstrato, ele representa uma ideia. Né? Aí tem o aluno que é engraçadinho que fala assim, não, professor, quando eu recebo o meu pagamento, por alguns dias ele é concreto, porque ele tem saldo. Passou 2, 3 dias, ele vira abstrato, porque está zerada a conta quando não está no negativo, certo? Então, é essa a situação que a gente queria comentar, né? Para nossa análise, gente, não faz diferença se ele é concreto ou abstrato. O importante é que você consiga identificar essa entidade dentro da sua descrição textual narrativa, dentro do seu levantamento de requisitos. Tem vários nomes diferentes, né? Aqui em banco de dados a gente chama de descrição textual narrativa. Em análise de sistemas ou engenharia de software, o pessoal chama aí de levantamento de requisitos, uma série de situações assim. Tudo bem? Mais uma pergunta, né? O aluno fulano de tal, opa, novamente o pessoal da Bahia. Marcela, muito obrigado aí pela participação de vocês. Se no caso de um sistema completo, com vários módulos, olha o detalhe, hein? Vários módulos. A modelagem será feita por módulos ou será feita a modelagem de todo o sistema? Ah, tá. Muito boa pergunta, Marcela. Ó, se você tem um sistema integrado que é composto por vários módulos, né? Vamos pegar aí o famoso ERP, Enterprise Resource Planning, né? Sistemas voltados aí para a nossa área administrativa. Então você tem lá o módulo contábil, o módulo financeiro, o módulo de RH, módulo de treinamento, etc. Você pode trabalhar as modelagens de forma independente e colocar elas dentro de um único projeto, não tem problema nenhum. Por isso que as ferramentas Case, hoje em dia, além de ser no ambiente Windows, elas são coloridas. Então as pessoas costumam fazer o quê? Dentro de um ambiente desse, você olha lá o diagrama de banco de dados, né? Você vai ver lá o módulo de RH, está tudo em verdinho. O módulo de medicina do trabalho está em amarelo. O módulo contábil está em vermelhinho. Para quê? É simplesmente para demonstrar visualmente essa diferenciação dentro de um único projeto. Tudo bem, gente?
Tranquilo? Vamos seguir em frente aí então. Vamos lá, próximo slide aí pra gente. Quando a gente está falando conjunto de ocorrências, tá? Vamos sempre pensar na seguinte situação. Lembra que eu comentei com vocês que você tem lá a entidade, a bibliotecária Bruna, a bibliotecária Maria, a bibliotecária Ana, etc. Como elas possuem as mesmas características, nós juntamos todas elas num único local e eu deixo ela como uma única entidade. O que isso representa? Que no nosso diagrama eu vou ter uma única entidade, mas eu sei que dentro dela eu tenho a ocorrência de vários elementos, né, da nossa entidade. Isso representa o quê? Que o pessoal gosta de dizer que as tabelas são nada mais do que moldes ou gabaritos de informação. Porque para que você possa criar o quê? Uma entidade, você precisa que as informações estejam dentro daquele gabarito, né? Daquele modelo. Quando você chega e fala assim, estou criando um cadastro de cliente novo. Se você não tiver nome, endereço, telefone, documento, data de nascimento, aquela coisa toda, você não consegue criar o cliente. E o que isso representa? Que você precisou de um gabarito de informações. Tudo bem? Pode trocar? E vem aí a nossa famosa descrição textual narrativa. Como é que eu consigo fazer isso? Olhando para a frase que eu levantei lá no meu levantamento de requisitos, eu tenho uma frase aqui, ó, sendo que a bibliotecária empresta um livro. Se eu tenho essa frase em português, o que eu preciso fazer? Procurar as minhas entidades. Se eu sei que as entidades são substantivo, não faz diferença para mim se ele é o quê? Concreto ou abstrato. Então tá aqui, ó, a bibliotecária é uma entidade, o livro é outra entidade. Então eu já tenho eles separados aqui embaixo e transformado aqui na minha entidade aqui, ó. Veja que é assim que eu começo a pescar, né, a minha parte de banco de dados. Se eu tenho uma outra frase aqui, ó, o automóvel percorre vários itinerários. Eu faço o levantamento dessas informações, faço a identificação e eu vejo que o automóvel é uma entidade concreta, afinal de contas eu consigo pegar o automóvel, né? Lógico que uma BMW para mim é uma entidade abstrata, né? Ela está só na minha ideia. O dia que eu conseguir comprar um, aí ele vira concreto. Tudo bem? E o itinerário, né, também é uma entidade abstrata. Afinal de contas, o itinerário ele representa para nós a ideia, né, ele representa a ideia de um roteiro que eu pretendo percorrer, mas eu não consigo pegar esse roteiro. Eu pego o pedaço de papel onde eu escrevi esse itinerário. Tudo bem? Tranquilo, gente? Viram como é super tranquilo? Vamos seguir em frente aí, ó, o famoso checklist. Pode passar para a gente aí, né? Ó, o checklist, o que eu tenho que pensar? Definição de entidades. Como é que eu tenho que olhar para a minha situação? Eu tenho que ter em mente o cenário que eu vou modelar. O que é o cenário que eu vou modelar? Eu vou trabalhar o quê? Um sistema aí para padaria, um sistema para açougue, um sistema para escritório de contabilidade, um sistema para consultório odontológico, um sistema para academia de musculação. Então eu tenho que ter em mente o que é que eu vou fazer. Se eu tenho já em mente o que é que eu vou fazer, fica mais fácil eu detectar ou identificar quem são os substantivos na minha descrição textual narrativa. E o que é a descrição textual narrativa? É aquele levantamento de requisitos que você faz junto com o seu usuário, né, com o seu cliente, aquela entrevista que você faz. Isso a professora Poliana explicou já para vocês. Nomear apropriadamente as entidades detectadas. Gente, tem que dar nome adequado, né? Então, você tem lá as pessoas que compram na sua empresa. Lógico, a gente chama de cliente, mas eu podia dar outro nome, eu podia chamar de paciente. Se eu estou fazendo um sistema numa clínica, ele é um paciente, ele não é um cliente. Apesar de que, na essência,
nós sabemos que o paciente, ele é um cliente da clínica, mas não pega bem você chamar o cara de cliente. Fica melhor você chamar ele de paciente. Tudo bem? Vamos pegar aqui uma instituição. Você está montando um sisteminha para uma escola. O aluno, ele é o cliente da escola. Não tem sombra de dúvida, tá? Só que não pega bem você chamar o aluno de cliente. Por isso que você vai criar uma entidade chamada aluno. Tem algum problema de eu dar o nome dessa entidade de cliente? Claro que não. Só que não pega bem. Por isso que eu estou falando. Nomeie apropriadamente as entidades detectadas, para você não passar vergonha, certo? Padronize os nomes. Plural, singular, abreviações, né? Então tomem muito cuidado com essa situação aí de você começar a dar nome às coisas, né? Não fica legal você ter dentro de um sistema algumas entidades no singular, outras entidades no plural, outras entidades totalmente abreviadas, né? Você pega uma entidade lá, tá assim, HTX. Poxa, vou lá saber o que é isso. Aí um vem e fala, não, H é de tal coisa, o T é de não sei o que e o X é de não sei o que lá. Gente, isso não facilita a vida de ninguém, né? Assim como pegar uma entidade e chamar ela de NF facilita o nosso dia a dia. E com certeza os analistas sabem que isso é uma nota fiscal, mas vai lá saber onde é que você está desenvolvendo um sistema e você usa uma sigla dessa, né? Então fica complicado aí, às vezes, principalmente no setor médico, né? O pessoal usa muita sigla também, então começa a confundir. Não é que não pode, mas a dica é não use siglas, né? Prefira abreviar um pouquinho, tal, mas não use siglas. E nomes sempre no singular aí, que facilita o nosso dia a dia. Vamos seguir em frente, que acho que tem mais um pouquinho de checklist ainda. Isso, olha lá, ó. Fazer o diagrama num rascunho, de próprio punho, em papel mesmo. Antes de você sair montando o seu diagrama aí numa ferramenta case, a gente sabe que facilita muito, mas nada impede que a versão 1.0 do seu diagrama seja feita num pedaço de papel. Afinal de contas, ajuda até você ter uma ideia de quantas entidades e quantos relacionamentos estão envolvidos aí no seu diagrama. Defina o tipo de organização mais adequado. Ah, sem sombra de dúvidas, né? Quando a gente fala assim, ó, definir o tipo de organização, isso é até difícil de eu falar assim, segue a organização A, organização B ou organização C. Isso vai depender muito do ambiente em que você trabalha. Muito provavelmente, a hora que você chega no seu mercado de trabalho e entra dentro de uma empresa, o método de organização dessa empresa já está lá. Não é a gente que vai criar, você vai seguir a organização que a empresa está colocando para você trabalhar, né? Nós não somos os revolucionários do mundo, do planeta, tudo bem? Realizar um bom levantamento de método, né, do método manual e do procedimento manual junto ao nosso usuário. Ali eu estou querendo dizer o seguinte, quando você fizer o levantamento de requisitos, aquela entrevista com o usuário, gente, pergunta tudo, tá? Porque com certeza o usuário sempre vai esquecer de falar alguma coisa para você. E depois que você fez o diagrama, a hora que você traz para ele, ele começa a contar algumas histórias para você e você vai falar assim, nossa, faltou mais isso, faltou mais aquilo. Algumas situações você consegue corrigir, outras, um abraço, já foi, você já montou o seu banco de dados. É igual a gente fala, você está construindo uma casa, definiu lá tudo que você queria com o arquiteto. A hora que começou a fazer os baldrame da vida, fundação, esquece. Não dá mais para aumentar quartinho, não dá para fazer um puxadinho, não dá para esticar um banheirinho, certo? Tem que fazer isso aonde? Naquela fase inicial de projeto. Tudo bem? Bom, mais uma outra pergunta aqui que chega de Itabuna. Vamos lá. A classe está perguntando, a classe joia, a classe não, o conceito de classe, quais as principais vantagens de utilização de um sistema de banco de dados em relação aos sistemas tradicionais de gerenciamento de arquivo? Nossa senhora, gente, eu vou ficar muito preocupado. Foi isso que eu falei para vocês na semana passada, né?
ou vocês assistiram a teleaula e não entenderam, até porque nós não tivemos o chat atividade devido à prova, certo? Ou então alguma coisa de errado aconteceu. Mas é assim, ó, por que eu vou usar um banco de dados e por que eu vou trabalhar com arquivo convencional? Primeiro, arquivo convencional que eu tenho lá no microcomputador, eu consigo abrir ele com um editor de texto, WordPad, bloco de notas? Consegue. Abriu, acabou a tua segurança. Um arquivo de banco de dados, você não consegue abrir ele através de um WordPad, Notepad, Word, bloco de notas, editor de XYZ, certo? Por quê? Porque se você mexer no arquivo, ele tem mecanismos de checkpoint, certo? De checksum, aliás, que verificam se houve uma violação do conteúdo do arquivo. Violou o conteúdo do arquivo, o banco de dados fala assim, ó, não vale, não pode acessar, ele te proíbe. Então, segurança é um desses fatores, tudo bem? Talvez o principal fator. Mais outra pergunta aqui, ó, pessoal de Palmares. Tabelas relacionadas com mais de 2 tabelas podem causar lentidão no sistema? Ah, boa pergunta, hein, gente? Ó, isso daí a gente ia debater muito em banco de dados 2, que é no próximo semestre, tá? Mas vamos adiantar aí só para responder a essa pergunta. Sim, quanto mais relacionamento você tiver em uma mesma tabela, mais lento fica o acesso a ela, tá? Tudo bem? Isso aí é óbvio. Isso significa o seguinte, que nessa tabela você começa a aumentar o número ou de chaves estrangeiras ou de chaves únicas, né? Que é o famoso Unique Key. Tudo bem? O que isso causa? Isso causa o quê? Mais tabelas de controles de estrutura de armazenamento a serem atualizadas. E aí, cada vez que você insere uma informação, atualiza, ou deleta, ou apaga uma informação, você tem mais mecanismos auxiliares que precisam ser atualizados. Então, com certeza, uma tabela que tem 2, 3, 4, 5 relacionamentos, essa tabela ela tem um acesso bastante comprometido, tá? Mas a necessidade de relacionamento, quem determina é o teu sistema. Se o teu sistema precisa, não tem jeito, cara. Tem que fazer o relacionamento, tem que ter. Não dá para deixar sem, não. Porque se você deixar sem, você perde o quê? O elo da regra de negócio. Tudo bem? Bom, vamos seguir em frente aí, ó. Próximo slide. Deixa eu só ver o que era isso aqui. É o nosso exemplo. Ah, ok. Ó, o atendente solicita os dados pessoais do cliente no momento do seu cadastro. Aproveita, inclusive, para perguntar quais são os gêneros de sua preferência. Aqui era só para a gente poder entender a seguinte situação. Quem são os meus substantivos? Eu tenho aqui o atendente, tá? junto aqui com o cliente, certo? E também os gêneros. O que eu preciso compreender aqui? Ó? Gênero, gênero, aqui está tranquilo. Cliente, cliente, aqui está tranquilo. E o atendente, eu chamei ele de funcionário. Essa dicasinha era só para que vocês pudessem compreender a situação do quê? Usar nomes adequados. Eu poderia manter o nome de atendente? Até poderia manter o nome de atendente. Só que aí eu pergunto para vocês, dentro da empresa, todo mundo é atendente? Pode ser que não, mas com certeza todo mundo é funcionário. Então veja que usar o nome funcionário, ele fica mais adequado. Vamos seguir em frente? Um exercíciozinho para vocês, vamos fazer junto, porque a gente consegue dar uma interação melhor aqui, ó. O nosso cliente entra aqui na loja e escolhe o filme, certo? Que ele deseja ver. Os filmes estão separados nas prateleiras pelo gênero ao qual eles pertencem, facilitando assim a sua localização. Esse exercício aqui, ele é bem interessante para que a gente possa entender o seguinte. Vamos identificar aqui os substantivos. Cliente, loja, filme, o filme aparece aqui de novo, prateleira, o gênero, só, correto?
Eu não falei para vocês que esse sistema aqui era de uma videolocadora ou de uma locadora, né? Alguma coisa assim. Só que a gente tem que fazer o quê? Identificar quem são os nossos substantivos. Eu tenho o cliente, eu tenho a loja, eu tenho o filme, que aparece uma vez no modo singular e outra vez no modo plural, eu tenho as prateleiras e eu tenho o gênero. Se nós fôssemos montar um sistema para banco de dados, quem é que eu iria escolher? O cliente, o cliente, o filme e o gênero. Por que, professor, então, que eu deixaria de fora a loja e a prateleira? Por que eu deixaria esses dois substantivos identificados de fora? Porque para esse momento, onde eu estou fazendo um sistema voltado para a minha locadora de filmes, a prateleira ele é irrelevante para o nosso sistema e a loja também. Uma loja, uma entidade loja, só seria significativo no nosso sistema caso essa locadora fosse uma rede de lojas, que eu tivesse várias lojas. Não faz sentido eu criar uma entidade no meu sistema para gravar uma única informação, um único registro, né? Porque você só ia ter o dado referente à loja matriz, né? Agora, se eu tenho aí sei lá, um Blockbuster da vida aí, com lojas no Brasil inteiro esparramadas afora, aí sim, né? Aí sim ele faz sentido. E a prateleira é o quê? É simplesmente um móvel onde você está colocando os teus filmes, né? As tuas fitas, DVDs, etc., alguma coisa assim. Então também é o quê? Um substantivo irrelevante para nós. Como é que ficaria o desenho? Então só coloca para nós a resposta. Ó, a resolução está lá, cliente, filme e gênero, certo? Vamos passar para o próximo slide. Vamos falar agora um pouquinho de relacionamento. Quando nós estamos falando agora de relacionamento, o que ele representa para nós? O relacionamento é a associação entre as entidades detectadas. Todas as minhas entidades que eu tenho no meu sistema, no meu diagrama, eu tenho que ter um relacionamento entre elas. Porque se essa entidade não tiver relacionamento nenhum, ou você não identificou o teu cenário corretamente, ou aquela entidade não pertence a esse diagrama de banco de dados. Ou seja, todas as minhas entidades têm que estar relacionadas com alguém. No mínimo, um relacionamentozinho tem que ter, certo? Vamos seguir em frente. Quando eu tenho um relacionamento entre duas entidades, nós chamamos isso de relacionamento binário. Ó, esse conceito que eu estou passando para vocês aqui é importantíssimo. E quando eu tenho o relacionamento entre várias entidades, nós chamamos ele de ternário ou enário, um N tracinho ário, certo? Você pode usar tanto o ternário quanto o enário. Detalhe importante para nós, sempre que nós estamos falando de relacionamento, o relacionamento ele expressa para mim a regra de negócio de um banco de dados. Falou em relacionamento, é regra de negócio. Então, quando a gente fala de regra de negócio, você sempre vai lembrar de regra de negócio. Regra de negócio significa o quê? Roberto Nishimura, o seu professor de banco de dados. Então, eu tenho certeza que, esteja onde você estiver, aqui no Brasil ou fora do Brasil, falou em relacionamento, você vai sempre lembrar, a partir de hoje, de regra de negócio. E por que você vai lembrar de regra de negócio? Por causa do seu professor de banco de dados, que chama Roberto Nishimura. Tudo bem? Isso aí vai ficar gravado no seu subconsciente. O pessoal está dando risada aqui, mas é a mais pura verdade. Detalhe importante para nós. Agora só dá uma limpada nessa baguncinha toda que eu fiz aqui. Joia! A maioria dos SGBDs, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que eu tenho no meu mercado, ou seja, que eu posso comprar ou usá-lo de forma gratuita. Agora eu vou fazer um grifo enorme. Ó, não
implementam relacionamentos ternários. Qual é a encrenca que eu estou dizendo para vocês? Significa que se eu tenho um relacionamento binário, ó, tá aqui a entidade E1, tá aqui a entidade E2 e um relacionamento no meio do caminho, certo? Isso daqui é um relacionamento binário. Se eu puxo mais uma perninha aqui, opa, e coloco uma outra entidade aqui, ele já virou um relacionamento ternário. E eu estou dizendo para vocês que os SGBDs de mercado não implementam relacionamentos ternários. O que isso significa na nossa prática do dia a dia? Que no modelo conceitual, que é esse pedaço de papel que você está fazendo, eu posso colocar relacionamentos ternários. Mas na hora que eu transformar isso num modelo lógico ou um modelo físico, que é aquele que você vai colocar os comandos dentro do teu banco de dados, você tem que transformar todos esses relacionamentos ternários em relacionamentos binários. Então essa é a encrenca que você tem que fazer. Pode trocar? Como é que eu faço aí a simbologia do meu relacionamento? Losango, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o símbolo que a gente utiliza para representar os relacionamentos. O nome vai dentro, né? Então você tem que colocar o nome do relacionamento aqui dentro. Joia? Se você precisar, você pode usar verbos auxiliar. Faz, possui, ser, tem, é, pertence, todas aquelas encrenquinhas de português. A ausência do verbo, né? A ausência do verbo, do nome do nosso relacionamento, você pode interpretar como a palavra se relaciona com, tá? Às vezes você identificou um relacionamento aí entre duas entidades e você não encontrou um nome adequado. Então você usa aí, ó, se relaciona com, né? Vou pegar o nosso tutor que está aqui comigo hoje, o André, certo? E o André tem um relacionamento com o outro tutor que está ali do lado, que agora eu esqueci o nome dele, que eu não estou vendo direito aqui. Aí, como eu não sei direito qual que é o relacionamento que existe entre os dois, eu simplesmente vou falar assim, ó, o tutor André se relaciona com o tutor Júnior, né? Júlio, que está ali do lado dele. Qual é o relacionamento? Eu não sei, daqui eu não estou vendo. Então eu vou falar o quê? Se relaciona com, né? Então essa é a ideia. Se você precisa montar um relacionamento entre duas entidades, mas você não sabe qual é o relacionamento que é, ou você não identificou um verbo correto para esse relacionamento, use a palavra, né, se relaciona com, tudo bem? E uma outra situação, né, combinação de nomes. De repente você tem aí um relacionamento maluco que você não quer colocar o nome, você fala assim, ó, é um relacionamento de A para B ou um relacionamento de B por A, né? Entidades A, entidades B, etc. Por favor, pode trocar para a gente. Está aqui alguns exemplos, né? Ó, o cliente compra produto, produto é comprado por clientes, pessoa, né? Faz empréstimo com livro, ou o livro é emprestado por pessoas. Então veja que você tem que escolher adequadamente o verbo que você vai utilizar. As nomenclaturas ou as leituras sempre nesse sentido aqui, ó, facilitam o nosso dia a dia, mas dentro do nosso diagrama nada impede que você tenha que fazer uma leitura nesse sentido também, tudo bem? Porque senão é impossível você fazer um desenho aí onde todas as leituras saem da esquerda para a direita, mas facilita aí o máximo possível para nós. Troca para a gente. Um outro exemplo ali, ó, de relacionamentos, né? Eu tenho ali uma entidade de departamento, eu tenho uma entidade de mobília, eu posso falar assim, o departamento tem mobília, a mobília está dentro do departamento, ou o departamento se relaciona com mobília. Né? Então fica a seu critério. Eu tenho uma outra entidade chamada automóvel e itinerário, e aí eu vou fazer um relacionamento aí, ó, automóvel versus itinerário.
ou automóvel tem itinerário, itinerário pertence ao automóvel. Então veja que o segredo, né, de você poder dar um nome adequado para o relacionamento vem da onde? Do seu levantamento de requisitos. Se você não fizer um levantamento de requisitos adequado, fica complicadíssimo. Tudo bem? Bom, mais uma pergunta aqui, vamos lá. Do polo de Xinguara, estado do Pará. O aluno pergunta, já que não é possível desenvolver em SGBDs relacionamentos ternários, é explícito modelar a entidade com relacionamentos ternários? Não entendi bem a pergunta, mas vamos pensar assim. Ó, no modelo conceitual, eu posso ter relacionamentos ternários. Eu tenho relacionamentos binários ou ternários. Só que na hora que eu transformar esse modelo conceitual num modelo lógico, eu já não posso mais ter relacionamentos ternários, porque os meus SGBDs não conseguem implementar isso na prática, correto? Então, a melhor prática do dia a dia é assim: trabalhe sempre com relacionamentos binários, que aí eu vou ter a certeza que o meu modelo conceitual é igual ao meu modelo lógico e, consequentemente, ao modelo físico. Se no meu modelo conceitual eu insistir em trabalhar com relacionamentos ternários, eu vou ter problemas. Esses problemas vão ser resolvidos na hora que eu passar do modelo conceitual para o modelo lógico. Tudo bem? O que eu gosto de citar como exemplo para o pessoal aqui é assim, né? Qual é a diferença, né, do modelo conceitual para o modelo lógico? O modelo conceitual tudo é bonito, maravilhoso e possível. No modelo lógico as coisas já estão um pouquinho mais com o pé no chão. Então quando você está andando de carro aí na tua cidade e você chega na esquina de nós chamamos aqui de semáforo ou de farol, certo? E tem lá aquela mocinha bonitinha te entregando aquele folder de um apartamento. Você olha aquele folder do apartamento, você fala assim, nossa, que bacana, apartamento de 3 quartos, sala, cozinha, sacada, churrasqueira na sacada, tudo isso em 40 metros. Aquele é um desenho conceitual para nós. Pergunto para vocês, num modelo lógico, é possível eu colocar 3 quartos, sala, cozinha, sacada e churrasqueira na sacada dentro de um apartamento? O pessoal aqui está dando risada, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, quem disse que a cama tem que ficar na horizontal? Eu não posso colocar uma cama na vertical dentro do meu quarto? E a minha sacada de churrasqueira? Quem disse que é para todos os meus convidados ficarem lá? De repente essa sacada é a churrasqueira e eu, né? E ainda não pode ser espeto grande não, tem que ser espeto de palitinho. Tudo bem? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. No modelo conceitual, tudo é possível. No modelo lógico, ele já traz as coisas mais pé no chão. Então, banco de dados é a mesma coisa. Modelo lógico, eu posso fazer um monte de coisa. Desculpa, modelo conceitual, eu posso fazer um monte de coisa. Modelo lógico, não. A coisa já diminui um pouquinho. Tudo bem? Vamos seguir em frente aí, senão a minha bandeirinha aqui de tempo já está no vermelho. Quando a gente fala ali de conjunto de ocorrências, o que eu preciso entender? Veja que a Bruna ela pode fazer uma compra do livro A. A Maria faz a compra 2 do livro B. E a Beth faz a compra 3 do livro C. Então, cada uma das entidades executa o quê? Uma ocorrência do meu relacionamento. Só que na hora que eu vou desenhar isso daí, simplesmente eu tenho o quê? A minha entidade cliente fazendo uma compra com a minha entidade aqui, produto, certo? Então eu estou simplificando a minha representação. Por favor, pode passar já. A ideia da descrição textual narrativa, que permite a gente identificar quem são as entidades, diz o seguinte: procure pelos verbos. Ah, professor, mas o que é um verbo? Verbo é uma ação, né? Certo? Senão a gente vai ter que voltar lá em português básico, certo? Vamos seguir em frente? Pode ir. Passar. O famoso checklist aí também, novamente, né, para definição dos relacionamentos. Quando eu coloco para vocês aqui, ter em mente
o cenário a ser modelado, sempre pense no seguinte: eu não posso desviar minha atenção. Se eu desviar minha atenção, eu posso modelar o banco de dados errado. Identifique quem são os verbos na minha descrição textual narrativa. Nas entidades, eram os substantivos. No relacionamento, os verbos. Dê nomes apropriados, né? Coloque nomes de uma forma correta. Padronize os nomes. Veja como é importante você ter um padrão de desenvolvimento, para você não sair fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Por favor. O atendente solicita os dados, aqui um exemplo, né? Os dados pessoais do cliente, no momento do seu cadastro. Aproveita, inclusive, para perguntar quais são os gêneros de sua preferência. Dentro desse cenário, se eu identificar aqui as minhas entidades, eu tenho aqui o atendente, né? Eu tenho aqui o cliente, eu tenho aqui os gêneros, certo? E eles foram transformados aqui em funcionário, em cliente, em gênero. Eu tenho relacionamentos entre eles. O atendente solicita os dados pessoais do cliente no momento do seu cadastro. Tá? Se eu estou fazendo ali esse pedido de informação, é porque eu estou fazendo um cadastro do meu cliente. Então, o funcionário se relaciona através de um cadastro, aí, de uma atividade de cadastro com o meu cliente. Aonde ele pergunta, né, quais são os gêneros de preferência. Preferência do quê? Do meu cliente. Então, o meu cliente aqui, ele tem um relacionamento onde ele vai escolher aqui quais são os gêneros da sua preferência. Então, veja que é assim que você começa a fazer o quê? Montar a modelagem de um banco de dados. Eu poderia colocar todas essas informações num único local? Claro que poderia, só que aí ele começa a ficar confuso. Por isso que o nosso processo de modelagem faz com que você comece a colocar as informações corretas no lugar correto, no lugar adequado. Vamos trocar. Eu acho que ele chega num exercício aqui, vamos seguir ele em frente. Um cliente pode escolher vários filmes e locar aquele que estiver disponível no momento. O que eu tenho aqui? O meu cliente, né, fazendo um verbo aqui de escolha dos meus filmes, certo? Então, pode passar para frente e eu já tenho a resposta aqui. O cliente faz locação de filme. Neste momento, eu ainda não estou colocando para vocês aquilo que a gente chama de cardinalidade. Ah, mas que loucura é essa? A cardinalidade é o nosso próximo assunto. Vamos lá? Cardinalidade, ele representa para nós a quantidade de ocorrências das minhas entidades que podem estar associadas a uma ocorrência da outra entidade que eu quero analisar. Ele representa para mim a regra de negócio entre as entidades envolvidas no relacionamento. Ou seja, é a hora da verdade. É a hora que a gente vai começar a falar o seguinte: quem é que manda nesse relacionamento? É o André ou é o Júlio, certo? Agora os dois levantou ali, agora vai dar briga. Porque uma dessas duas entidades tem que ser o cabeça do relacionamento. Né? A gente brinca, um é ativo, o outro é o passivo. Tudo bem? Vamos lá, troca pra gente ali. Como é que eu vou trabalhar essa cardinalidade? Essa cardinalidade permite eu dizer, então, na nossa prática, que de um lado da entidade, quantas entidades dali se relacionam com quantas entidades do outro lado de lá. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender é o que a gente chama de cardinalidade máxima. Quantos de um lado se relacionam com quantos do outro lado? No máximo, eu posso ter uma cardinalidade de 1 para 1. Essa cardinalidade de 1 para 1 diz para mim que uma entidade do lado de cá se relaciona com, no máximo, uma entidade do lado de lá, certo? Se eu tenho um relacionamento de 1 para 1, o exemplo tradicional é o famoso casamento. Por que é o famoso casamento?
Porque do lado de cá eu tenho a entidade homem, do lado de cá eu tenho a entidade mulher. E para que ocorra um casamento entre um homem e uma mulher, é só um homem e uma mulher, né? Então a cardinalidade do relacionamento é de 1 para 1. Porém, eu posso ter aqui uma cardinalidade de 1 para muitos. Se eu tenho uma cardinalidade de 1 para muitos e eu fosse usar o mesmo exemplo que eu acabei de passar para vocês, só seria possível se o Brasil fosse um país de religião muçulmana, certo? Porque na religião muçulmana, um homem pode ter várias mulheres. Agora, aqui no Brasil, cuja nossa religião predominante ainda é a católica ou evangélica, o relacionamento matrimonial é de 1 para 1. Então, se eu tenho o relacionamento de 1 para muitos, eu posso ter um homem casado com muitas mulheres, desde que ele consiga sustentá-las, certo? Essa é a nossa realidade. Porque na prática nós temos aí vários exemplos de homens que têm várias mulheres. Só que não é segundo o nosso Código Civil. Tudo bem? E um outro exemplo de cardinalidade máxima é aquele que a gente chama de muitos para muitos, que é o famoso relacionamento de N para N. O N para N é onde várias entidades do lado de cá se relacionam com várias entidades do lado de lá. Logicamente, nesse nosso exemplo de casamento, não seria possível, né? Não seria adequado e nem permitido fazer isso. Pode trocar, por favor? O que a gente precisa compreender para poder entender essa tal de cardinalidade? Então a gente tem uma frase ali, né? Ó, acontece quando a ocorrência de uma entidade se relaciona com, no máximo, uma ocorrência de outra entidade e vice-versa. A leitura direta, né? O cliente compra, no máximo, um produto. Aqui, ó. O cliente compra, no máximo, um produto. Ó, eu tenho um cliente comprando um produto. Professor, me dá um exemplo de um cliente que compra um único produto. Porque, afinal de contas, no nosso mundo capitalista, um cliente não pode comprar um produto só. Ele tem que comprar um monte de produto. Senão ele vai dar prejuízo para a nossa empresa. Mas o exemplo clássico, ó, gente, exemplo clássico do cliente compra um produto só é quando o cliente compra o quê? Caixão, certo? Então, quando você vai sepultar um parente seu, quem é o cliente? O cliente não sou eu, o cliente é o falecido, certo? Então, o cliente vai comprar uma vez só o caixão. Pelo menos eu desconheço uma situação onde o cliente voltou, reclamou e comprou outro. Né? Então esse é um exemplo que a gente mostra para vocês. Não é que é obrigatório, mas assim, só para vocês poderem compreender. Porque no dia a dia, o correto é o quê? Não é o cliente comprar N produtos aqui, ó, comprar vários produtos. Claro, esse é o nosso mundo capitalista. Eu quero que o cliente compre muitos produtos, mas eu precisava dar um exemplo para vocês do cliente comprando um produto só. Então ele comprou o quê? O paletó de madeira, né? Que fala, né? Que o pessoal brinca. Vamos trocar, gente? Todo relacionamento é nos dois sentidos, né? Afinal de contas, o relacionamento entre duas entidades, por mais que tenha uma entidade forte, que é a que manda, e uma entidade fraca, que é a que obedece, eu tenho que ter o quê? O relacionamento é válido para os dois lados. O que isso significa para nós? Que a leitura inversa é extremamente importante para nós. Se eu faço a leitura de que um cliente compra um produto, a volta da leitura é que um produto ele é comprado por um cliente só. Então, quando eu falo para vocês de um relacionamento de 1 para 1, é porque ele é 1 para 1 na ida e 1 para 1 na volta, nos dois sentidos. Tudo bem? Então, relacionamento 1 para 1. Ele é na ida e na volta.
Pode trocar. Cardinalidade máxima de 1 para n, que é uma outra situação. Ocorre quando uma entidade, certo? Se relaciona com, no máximo, muitas entidades do outro lado de lá. Tudo bem? Só que a volta dessa outra entidade é de 1 para 1. Vamos para o exemplo aí. Pode trocar que a gente tem que se mostrar no exemplo. Leitura direta. Um cliente compra vários produtos. Ó, o 1 aqui, para vocês verem, o N do lado de cá. Tá legal? Um cliente compra vários produtos? Opa, agora ficou melhor, né? Agora sim está representando o meu dia a dia. E a leitura inversa dele? Pode clicar para a gente. E a leitura inversa dele, a hora que eu fizer essa leitura inversa, eu tenho que ler que um produto é comprado por um único cliente, certo? Eu tenho que fazer essa leitura. O relacionamento de 1 para n significa para mim que na ida ele é 1 para n e na volta ele é 1 para 1. Ó, na volta ele é 1 para 1. Tudo bem? Parece meio complicado, hein? Mas não é difícil. Relacionamento de 1 para 1 é no sentido da ida, no sentido da volta. Relacionamento de 1 para n é no sentido da ida, 1 para n, na volta, 1 para 1. Tranquilo? Vamos seguir em frente? Cardinalidade máxima n para n. Acontece quando uma entidade de um lado se relaciona com muitas entidades de outro. E pior, vice-versa. O que é o vice-versa? É na ida e na volta. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu desenho. Joia, pode mudar que o desenho está legal. Como é que eu faço a leitura? Ó, eu tenho a leitura aqui, ó. N aqui, N aqui. Eu posso fazer a leitura de vários clientes compram vários produtos? Pode. Isso aí é para a gente poder entender. O N para N, certo? Vários clientes compram vários produtos. Como é que eu tenho que entender que vários clientes compram vários produtos? É porque na ida eu tenho um cliente que compra N produtos. E na volta eu tenho um produto que é comprado por vários clientes. Se eu tenho um relacionamento que a minha ida... Vixe, sumiu. Se eu tenho um relacionamento que a minha ida é 1 para n e a volta também é 1 para n, então o meu relacionamento final é de n para n. É possível eu ter esse tipo de relacionamento? Claro, a cardinalidade permite, não tem problema nenhum. Pode trocar que acho que ele já é o próximo desenho para nós ali, ó, tá? Próximo desenho. Veja que na ida foi 1 para n e a volta eu também consigo enxergar de 1 para n, né? Ele faz esses dois sentidos aí, tanto na ida quanto na volta. Vamos trocar? Bom, já que eu comentei com vocês aquilo que a gente chama de cardinalidade máxima do relacionamento, nós precisamos também compreender o que é cardinalidade mínima do relacionamento. O máximo é assim, é o limite de relacionamento que eu posso ter. O mínimo é qual é o mínimo que precisa existir para que haja este relacionamento. Vamos só dar uma ensaiada mentalmente aqui em algumas situações aqui, ó. Pode voltar aqui para mim, tá?
Vamos pensar assim, ó. Eu posso comprar um carro? Opa, tranquilo, basta ter dinheiro. Eu posso comprar vários carros? Basta ter dinheiro. Quantos carros no máximo eu posso comprar? Vai do limite do tamanho do meu bolso. Então esse é o máximo. Agora, se eu chegar e falar assim, e qual é o mínimo de carros que eu posso comprar? O mínimo de carros é 0. Não posso comprar menos do que 0. Agora, eu posso ter um relacionamento com um carro onde essa compra seja 0? Não faz sentido. Então é isso que a gente começa a pensar na cardinalidade mínima de um relacionamento. Eu tinha passado para vocês o exemplo da cardinalidade máxima de 1 para 1, né, no matrimônio, correto? Agora, para eu fazer um relacionamento de matrimônio, não tem que ter um homem e uma mulher? Veja, não estamos entrando em outros detalhes. Se aparecer uma perguntinha aqui do tipo, mas professor, não pode ter 2 homens casados ou 2 mulheres casadas? Gente, não é esse o enfoque. O enfoque é o seguinte, para que eu tenha um relacionamento de casamento, matrimônio, eu tenho que ter uma entidade A, uma entidade B, correto? Cardinalidade máxima, um de um lado, um do outro. Cardinalidade mínima, um de um lado, um do outro. Se tiver faltando um dos 2 lados, eu consigo realizar um casamento? Faltando uma das pontas? Não consigo, certo? Estou olhando aqui para o nosso pessoal do lado aqui. Não consigo. Então, se eu não consigo ter um relacionamento de casamento faltando uma das pontas, significa que a minha cardinalidade mínima também é 1. Eu não posso ter 0 ali. Então, uma cardinalidade de casamento é no mínimo 1, no máximo 1. Casando com no mínimo 1, no máximo 1. Parece complicado, né? Mas não é. Tudo bem? É tudo uma questão da gente poder estudar um pouquinho. Vamos lá para o quadro, para os nossos exemplos. Quadro, opa, obrigado. O que eu preciso compreender aqui, ó? Se eu tenho uma cardinalidade mínima como 0, significa que esse cara é opcional. E aí você tem que começar a pensar se faz sentido. E se eu tenho uma cardinalidade mínima 1, significa que ele é obrigatório. Vamos começar a compreender um pouquinho esse nosso exemplo que eu tenho aqui com vocês, e aí vai da gente pensar e compreender até se esse modelo que eu coloquei para vocês está certo ou está errado. Olhando esse desenho que vocês estão vendo, aonde o cliente compra produtos, pensando nas nossas regras de mercado normal, eu posso chegar e falar assim, ó, o N aqui, o N aqui, ó. Eu posso chegar e falar assim, ó, vários clientes compram vários produtos. Perfeito, certo? Como cardinalidade máxima. Agora a gente vai falar usando a cardinalidade mínima. Eu posso chegar e falar assim, ó, nenhum cliente, no mínimo, nenhum cliente, no máximo, vários clientes compram no mínimo um produto e no máximo vários produtos, correto? O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim, ó, em um relacionamento de compra, eu posso ter 0 clientes no mínimo? Eu posso ter assim, nenhum cliente que está comprando e fazer um relacionamento de compra? Vai depender do Roberto Nishimura. O que é o Roberto Nishimura? Regra de negócio. Se o teu dono do estabelecimento falar para você que eu posso ter 0 cliente, o cliente não precisa dar o nome para mim, e eu coloco lá ao consumidor, por exemplo,
Eu posso ter 0 clientes comprando no mínimo um, no máximo vários produtos. Então veja que isso é uma regra de negócio. Porém, se o estabelecimento comercial onde você está desenvolvendo esse sistema, o dono lá falar para você, não, todo produto que eu vendo, eu cadastro o cliente. Obrigatoriamente eu cadastro o cliente. Não interessa o que o cara está comprando, eu quero saber onde esse cara mora, eu quero saber quem é ele. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, que toda compra que é realizada no meu estabelecimento, o cliente tem que estar cadastrado. O que significa? Que se eu colocar aqui, ó, vamos só riscar aqui para que não fique o 0 aqui. Se eu colocar aqui, ó, no mínimo 1, no máximo N, significa que para que eu faça um processo de compra, obrigatoriamente eu tenho que ter o cliente cadastrado. E aí, o que aconteceu? O cliente virou uma informação obrigatória para o meu sistema de vendas ali, ó, para que eu possa realizar uma compra, obrigatoriamente eu tenho que ter o cliente cadastrado. Veja que isso tudo muda o relacionamento. A partir do momento em que eu mudei a regra de negócio, o meu relacionamento mínimo também mudou. Também mudou. Ele também foi afetado. O que isso significa, gente? Pode voltar aqui para mim. O que isso significa? Que quando você está fazendo o seu levantamento de requisitos, é importantíssimo você, ao entrevistar o seu usuário, fazer uma série de perguntas detalhadas de como é que são as regras de negócio. O famoso Roberto Nishimura. Se você não perguntar as regras de negócio e ele responder para você e você anotar direitinho, você corre o risco de fazer o quê? Um relacionamento errado. Se você está fazendo um relacionamento errado, de cara você já está começando a modelar o banco de dados errado. E se você modelar o teu banco de dados errado, lá na frente ele não vai funcionar. E aí você vai botar a culpa no teu sistema, né? Você vai botar a culpa aí no seu desenvolvedor. E o desenvolvedor não é culpado disso. A culpa é o quê? Naquele momento do levantamento de requisitos, faltou uma maior interação. Tudo bem? Vamos seguir em frente ali, ó. Eu acho que tem um checklist, certo? Tem um checklist ali sempre comentando, de novo, né? Ter em mente o cenário a ser modelado, aquela coisa toda, nomeie apropriadamente as cardinalidades. Bom, isso tudo eu já tinha comentado com vocês. Aí nós temos um exemplo já colocando para vocês, colocando aí as cardinalidades mínimas e cardinalidades máximas, correto? Então aqui vale a pena a gente detalhar um pouquinho aí. Ó, eu tenho o funcionário cadastrando o cliente e o cliente com as suas preferências de gênero. Então aqui você pode até, como um efeito de exercício, dar uma pensada nessas cardinalidades mínimas e máximas que envolvem esse exemplo que eu estou colocando para vocês aqui. Isso significa que se eu tenho o funcionário ali, ó, cadastrando o cliente, né, eu sou obrigado a fazer com que o meu funcionário cadastre no mínimo um cliente? Não, né? Então por isso que ficou ali com cardinalidade mínima 0. E ao eu realizar esse cadastro do cliente, eu sou obrigado a colocar qual foi o funcionário que fez isso? Também não, né? Não sou obrigado. Agora, se você falar assim, não, obrigatoriamente eu quero saber quem foi o funcionário que cadastrou o cliente Joãozinho, porque eu vou dar um pega nele. Se você colocar isso, você já começa a fazer o quê? Mudar regras de negócio aqui, ó, né? Se você chegar e falar assim, não, todo funcionário ele tem que cadastrar pelo menos um cliente, senão ele não é um funcionário bom. Se você colocar uma regra dessa, você já começa a mexer aqui, ó, né, nesse ponto. Por isso que é importante você fazer o levantamento de requisitos de uma forma adequada, né, de uma forma correta.
Bom, vamos voltar lá. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí ainda? André, relevante? A gente já está chegando aí no final. Se tiver, pode mandar. Vamos lá. Opa, isso, deixa assim que tá bom. Professor, no mesmo em que mesmo em que se cadastra o cliente, não há uma compra relacionada, ele então nesse momento há um cliente que não realizou a compra de um produto, então não deveria ser 0 ou N na entidade produto. É aquilo que eu estava comentando com vocês. Eu coloquei uma cardinalidade mínima, uma cardinalidade máxima, porque precisa aparecer aqui no material de vocês, porém conforme a gente foi conversando e a gente foi explicando as regras de negócio, nós fomos riscando em cima do exemplo, né? Então, vale a resposta para vocês aí, ó. Tem que fazer o levantamento. Se a gente colocar a situação onde não é obrigatória a presença, você pode deixar como 0. Se você falar assim, não, obrigatoriamente, no mínimo, eu preciso ter perfeito, 1,1 ou 1,n, tudo bem? Tem que colocar. Pessoal de Patos, fazendo aí uma perguntinha, como seria a cardinalidade de um autorrelacionamento? É possível colocar um quadro branco para mim ali, rapidinho? Quadro branco, joia, vamos ali, ó. O que é o autorrelacionamento, então? Um exemplo para nós aqui, né? Eu tenho aqui uma entidade, vou chamar essa entidade de funcionário. Né? De funcionário, tudo bem? Tranquilo até aqui? Todos os funcionários da minha empresa estão cadastrados aqui dentro dessa minha entidade. E eu tenho um funcionário que ele executa, né, uma atividade que ele é coordenador de alguns outros funcionários. Então, é um funcionário especial. Ele tem um time para trabalhar com ele. Então, eu posso chegar e fazer isso aqui, ó. Tá? Vamos fazer assim, ó. Um funcionário coordena vários funcionários. Ó, um funcionário, né, coordena, só para a gente poder enxergar, um funcionário coordena vários funcionários. Podemos agora implementar ele mais ainda. Eu posso chegar e falar assim, numa função de coordenação, para que eu tenha um time sendo coordenado, eu sou obrigado a escolher um coordenador ou eu posso ter momentaneamente, eu mandei o meu coordenador embora, aquela equipe está sem coordenador. Se eu chegar e falar assim, eu posso ter uma equipe que ela está um período sem coordenador, ele fica assim, ó, 0,1. Agora, se eu falar assim, não, toda equipe que eu tenho na empresa obrigatoriamente tem que ter um coordenador. Aí é 1,1, certo? Quando eu tenho um funcionário executando uma coordenação de um grupo, de um time, quantos funcionários eu posso ter nesse time? Esse time meu pode começar com 0 funcionários e eu posso ter muitos funcionários? Beleza, o time começou do 0. Agora, se eu falar assim, não, se eu dei o cargo de coordenador para um funcionário, no mínimo ele tem que ter um funcionário na equipe dele. Se eu falar isso, 1,n. Veja que a resposta para essa pergunta que vocês me fizeram é o que? A resposta para essa pergunta que vocês me fizeram depende única e exclusivamente das regras de negócio levantadas e identificadas. Tá bom? Pessoal, estamos chegando no final da nossa teleaula. Eu queria explicar para vocês esse material que eu chamei de material complementar que vocês receberam aqui. Esse material complementar, ele explica para vocês a terceira perninha da nossa modelagem entidade e relacionamento. Então, quando a gente fala de entidade e relacionamento, eu tenho as entidades,
eu tenho os relacionamentos e eu tenho os atributos, as características de quem? Da entidade ou do relacionamento. Então, quando a gente fala assim, cliente é cliente, mas eu preciso saber o que do cliente? Eu preciso saber o nome, endereço, telefone, data de nascimento, sexo, CPF, RG, aquela coisa toda. Isso daí são o que? Atributos, tudo bem? Nós tínhamos uma teleaula só para trabalhar com atributos. Porém, como a nossa grade, aí vocês estão trabalhando uma grade diferenciada agora, se eu aplicasse essa teleaula de atributos, nós ficaríamos sem a teleaula prática. E eu resolvi fazer o quê? Manter a teleaula prática. Essa parte de atributos eu não vou conseguir explicar para vocês em teleaula e eu estou deixando como material complementar. Tudo bem? Como nós estamos com problema no nosso fórum, assim que o fórum for estabelecido novamente, se vocês ficarem com dúvidas nessa parte de atributo, não hesitem, coloquem a sua dúvida lá. Tudo bem, gente? Porque esse material aqui, ó, da parte de atributo, ele cai na prova, hein? Ele cai na avaliação. Então não deixem de estudar, ok? Pessoal, gostaria de agradecer aqui imensamente a presença de todos vocês hoje, a atenção que vocês deram. Espero encontrar vocês daqui a alguns meses lá em Banco de Dados 2, só que antes disso nós teremos o nosso seminário interdisciplinar. Eu, a professora Poliana e o professor Anderson. Tenho certeza que vocês vão gostar porque ele é bem integrado, demonstra na nossa prática banco de dados, programação e análise, como é que a gente mescla isso no nosso dia a dia. Tudo bem? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês e um grande abraço.